E eu tinha pedido para abrir em Mateus 4. Vamos dar início então à leitura, que é um ponto de partida da nossa mensagem de hoje. Amém? Do versículo 1 ao versículo 11 vai dizer o seguinte: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, isso é muito importante, guarde isso. As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo para tentá-lo mais uma vez, porque ele viu que a primeira vez não deu certo. E disse: Se você é mesmo filho de Deus, então salte daqui. Pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Mais uma vez, repare nisso, pois as Escrituras dizem: Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em pedra alguma. E Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. E aí Jesus se levanta com autoridade e poder sobre sua fala e diz: Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus, sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem muito forte. Eu gosto disso. A gente entende que Jesus, em todo o seu caminho, seu ministério, ele precisava ser tentado em muitas coisas, se não todas as coisas, porque ele precisava ser provado para que ele pudesse vencer essa prova e nos mostrar de exemplo a sua vida ministerial, como vencê-la cada uma. E quando eu estava meditando sobre esse capítulo, me veio uma reflexão muito interessante. Era necessário sim a tentação de Jesus, mas algum momento nós tivemos dúvidas, ou alguém teve alguma dúvida que Jesus venceria, não venceria o diabo? Não, a gente nunca teve dúvida disso. A gente sabe do poder e reconhece a autoridade que tem Jesus. A gente sabe que o diabo nunca vai vencer, nunca venceria. Mas isso foi importante também, um detalhe que me chamou a atenção. Todo o ataque que Satanás ele jogava contra Jesus, ele usava a própria palavra de Deus. Mas Jesus, em forma alguma, em momento algum, a palavra nos diz que ele usou e proveu de sua natureza divina para repreender Satanás, a não ser pela palavra de Deus. E aqui nós entendemos que o diabo, ele também é conhecedor da palavra, certo? Amém? Se então o diabo, ele é conhecedor da palavra, como que nós podemos vencer o diabo se nós não temos poder divino que flui de nós, porque nós somos carne, humanos, limitados? Pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus, porque João 1 diz que Jesus é o próprio verbo encarnado. E por que Jesus usou a palavra de Deus contra a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é vida, mas Satanás estava proferindo a morte sobre Jesus. Estava proferindo maldições sobre Jesus, tentando fazer com que ele se humilhasse aos pés de Satanás. Mas Jesus, sendo a própria vida e o verbo encarnado, ele profere palavras de vida. E toda palavra de vida, ela traz esperança, traz vitória. E mais uma vez, Jesus ele é a palavra, ele é a vida, e sem a palavra de Deus nós não temos a vida. Se nós não tivermos uma vida reta e fita na palavra de Deus, nós estamos mortos por dentro espiritualmente, porque todo ataque de Satanás nós iremos ceder, porque nós não teremos a palavra dentro de nós para vencê-las. Isso que me chamou muita atenção. Jesus em momento algum ele usou um poder e sai daqui, demônio. Não, ele não fez isso. Ele usou a própria palavra de Deus para repreender Satanás, que também era conhecedor. Uma coisa que assusta é o tanto que Satanás conhece a Bíblia. E muitos de nós que estamos dentro da igreja há anos não conhecemos por completo. Eu mesmo eu nunca li a Bíblia por completo. Mas estamos no caminho. Nós estamos fazendo planos de leitura com os jovens, estamos lendo Lucas. Eu já li algumas cartas. Nós já fizemos bastante estudo em discipulado com o pastor João. Nós estamos agora quinta-feira falando de Romanos. Justamente para isso, para que nós conhecêssemos a palavra. Para que a gente tiver conhecimento da palavra de vida dentro de nós. Para que nós venhamos aprender a saber lidar com todas as dificuldades e tentações que vierem até nós. Porque muitas dessas tentações é o próprio inimigo. Porque o inimigo ele nos tenta a ponto de fazer com que nós pecamos. Em Tiago ele fala para nós termos alegria nas provações de Deus, não nas tentações. As tentações vêm do Satanás e a provação vem de Deus.
a provação, ela não te leva ao pecado. Se você está passando por uma luta, irmãos, e isso, se você entende que você ceder nessa luta, isso vai te levar para um caminho ruim, então fique alerta, é o diabo atacando vocês. Mas se você passa por uma luta, e vê que se você for perseverante, for fiel à palavra, for forte, firme, se manter de pé num posicionamento que a palavra nos oferece, isso é uma prova de Deus, testando a sua fé para que você se torne um cristão maduro e entenda que a maturidade de Deus não é você assumir muitas responsabilidades, mas é você saber lidar elas como pode dizer? Com leveza. Porque em todo momento que Jesus passava uma aflição com os discípulos, ele lidava com isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Amém? Eu queria trazer aqui a lembrança de vocês sobre algumas coisas que Jesus ele venceu. E sobre isso de fundamentar nossa vida na palavra, nós vamos entender que uma coisa que quando a gente perceber na história da tentação de Jesus, primeiro que o diabo, com a palavra de Deus, ele não tem autoridade alguma. Amém? Entendam isso. O diabo ele vai tentar na sua fé e na sua sabedoria para fazer você entender o contrário, ou acreditar o contrário de si mesmo. Porque ele sabe que pela palavra ele não tem autoridade nenhuma para fazer qualquer obra pela palavra de Deus. Mas ele tem um conhecimento sobre ela, amém? Primeiramente nós vamos ver que Jesus, como disse o tema da mensagem, é o poder de Jesus sobre todas as coisas, para que nós nos lembramos que Jesus, o próprio verbo encarnado, a própria palavra de Deus viva, em carne e osso sobre a terra, nos trouxe uma vivência e uma convivência também com os irmãos, nos ensinando a cada passo como vencer nossas lutas, como se relacionar com o Pai, como ter acesso à palavra e ouvir a voz de Deus. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus tem poder sobre a enfermidade. Pega a sua Bíblia, abre em Mateus 8, nós vamos ler muita Bíblia, vou tentar ser o mais breve, porém profundo, amém? Simples e profundo, simples e complexo. Mateus 8, versículo 1, nós vamos ler bastante, porque no capítulo 8 de Mateus acontecem muitos eventos memoráveis e marcantes e poderosos que a gente não pode deixar passar em vão. Mateus 8, versículo 1, do 1 ao 4, diz o seguinte: Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele, e disse: Eu quero, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: Não conte isso a ninguém. Vai apresente ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Assim como eu disse aqui, nos mostra que Jesus tem poder sobre a enfermidade. Nós sabemos que a lepra é uma doença contagiosa, uma doença auto-infecciosa. Uma doença que gera uma infecção muito forte na pele das pessoas e isso mata se não for tratado. E naquela época eu não sei como que era o avanço da medicina, se eles tinham muito conhecimento sobre isso, mas eu creio que muitos médicos falhavam em tratar a lepra, porque não era uma coisa que tinha 100% de certeza que ia curar. Hoje, pelo avanço da medicina e tecnologia, nós temos um tratamento eficaz sobre a lepra. Mas naquele tempo tinham coisas que somente Jesus poderia fazer. E o primeiro ponto, antes de que a cura acontecesse, fosse realizada sobre a vida deste homem, ele antes reconheceu que Jesus era o Messias e tinha o poder para curá-lo e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar. Irmão, vocês acham que ele queria ser curado, sim ou não? Ele queria ser curado, era a vontade dele. Mas antes ele pergunta: Senhor, se quiseres, por quê? Senhor, qual é a sua vontade? Exatamente. Eu sou provavelmente fui curado por câncer. Câncer na garganta? A gente pode aplaudir em nome de Jesus. Câncer. Dia 1º de abril vai fazer 2 anos. Dia 1º de abril. Nós vai ter que fazer um bolo para comemorar essa cura. Porque isso é maravilhoso. E eu entendo que a gente fica muito feliz com isso. Mas só entende a profundidade desse milagre quem vive, não é verdade? O irmão e o médico falou que eu não ia voltar a falar porque eu passei 3 anos com câncer na garganta. Olha aí. E eu não ia voltar a falar porque o câncer tinha comido as minhas cordas vocais e o meu nervo. E hoje a senhora fala. E hoje eu falo e hoje eu fui pro médico. Ai, meu Deus! Quando eu fui pro médico, nessa derradeira vez que eu faço tratamento em Butucatu,
Sim. O médico falou para mim que eu tinha três tumores. O tumor do lado esquerdo não foi achado. Para a honra e glória. Glória a Deus. Jesus ainda faz milagres nos tempos de hoje, amém? Jesus ainda cura, porque nós temos que depois da pandemia, Deus, o pastor prega muito, ele fala isso, que Deus, não foi Deus que deixou de estender a mão, mas fomos nós que se afastamos da presença dele. Mas se você for fiel, tiver a sua fé firme e posicionada no Senhor, na sua palavra, no tempo certo, ele fará o milagre. É por isso Amém? que eu choro tanto na igreja. Aí os irmãos dizem, por que essa mulher chora tanto na igreja? Eu choro mesmo, eu choro, não tenho vergonha de chorar por Jesus. Eu choro, em qualquer canto eu choro. Teve uma conferência que nós fomos em 2022. Na época eu tinha meu joelho esquerdo, ele estava meio arregaçado de futebol, eu não pude mais jogar futebol. E em 2022 foi quando eu recebi um milagre de cura também, numa conferência Ruios, na conferência Ruios que teve este outubro, inclusive. Meu joelho foi curado, e eu, ai que bom. Glória a Deus. Meu joelho foi curado e eu não consegui. Eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Desde então que meu joelho foi curado, eu entendi, Senhor, eu sei que o Senhor não quer que eu volte a jogar bola, mas que eu viva completamente a sua vontade a partir de agora. Aleluia. Eu dei um certo trabalho depois, ainda, mas eu estava no processo e hoje eu estou aqui. Sabe? Eu digo que realmente Jesus ele transforma. E quando é para você seguir esse caminho, irmão, não tem jeito. Ele, ou ele te pega, ou ele te pega. Não tem onde você correr. Jesus vai atrás porque ele é um pai, ele se importa com seus filhos, amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Cara, eu gosto muito disso, milagres acontecendo hoje. Eu sempre fiquei naquela vontade de, nossa, eu quero ver um milagre acontecer, mas um testemunho é um milagre. Porque o bispo, ele pregou nesse domingo o seguinte, que a gente não testemunha o que a gente não vive. A gente só testemunha algo que a gente viveu. E isso é verdade. Então se você viveu um milagre, quando tiver a oportunidade de testemunho, fale para as pessoas, porque isso alimenta a fé. Eu passei também por uma situação, eu não, uma pessoa da minha família, minha madrasta inclusive, passou por um câncer também e foi curada. Isso foi um milagre que eu presenciei. Então isso são coisas que nos aproximam de Deus, façam a nossa fé ficar mais fervorosa e nunca duvidar mais de nada, de nada. Deus tudo pode. Deu 7 horas da manhã, o rapaz chegou para me buscar, aí eu orei de madrugada, orei de manhã, aí quando o rapaz chegou, vamos, Dona Maria, aí eu olhei assim, eu disse, Divino Espírito Santo, é a hora. Naquele irmão me deu uma paz tão grande, eu estava um pouco nervosa pelo médico tinha falado. Me deu uma paz tão grande, e o rapaz me levou, o rapaz disse assim, cuidado, Dona Maria, hoje é 1º de abril, o médico vai me enganar. Eu disse, não, porque quando eu chegar lá, o médico vai estar lá. Aleluia. E entrei 7 horas da manhã na sala, saí 2 horas da tarde. Mas estou curada, não consigo cantar no conjunto caseiro, não, porque eu não consigo acompanhar, né? Por enquanto. Por enquanto. A irmã recebe? Mas eu sei que Deus vai fazer a obra maior ainda na minha vida. Em nome de Jesus. Com certeza. Isso é muito legal. Mas então acabamos de ver que Jesus ele tem poder sobre a enfermidade, ele cura por meio da nossa fé. Amém? Nós temos um grande exemplo disso da mulher do fluxo de sangue, né? A tua fé está botando que Jesus ele até se vira e se pergunta quem me tocou. Sabe? Não foi Jesus que colocou a mão e seja curada, foi curada. Não, a fé da pessoa foi tão grande que virtude salva o Senhor. Se a gente subestimar o poder da fé, irmão, dizer que Deus pode fazer umas coisas e não pode fazer outras, isso é incredulidade. A gente precisa sempre estar firmemente que mesmo que não aconteça, ainda assim pela fé pode acontecer. Não aconteceu porque não foi a vontade de Deus, Eu não aconteceu. agradeço a Deus pelo que acontece e pelo que não acontece. Exatamente. Porque se acontece, Deus é Deus. Se não acontece, Deus continua sendo Deus, Ele não mudou. Entende? Não adianta eu orar para que, nossa Deus, eu quero ter um carro, mas ele vai para filho, tá bom, por que você quer ter um carro? E eu falo, aí isso não acontece na minha vida, eu me volto contra Deus. Não. Se não aconteceu é porque não era propósito, não era vontade de Deus. Amém? Continuando em Mateus 8, versículo 23, um pouquinho à frente, vai acontecer outra situação onde Jesus nos mostra que Ele também tem poder sobre o vento e o mar. Muito bem, Nicolas. Versículo 23, que diz o seguinte: em seguida, Jesus, reparem que foi no começo do versículo, já quase no final, no começo do capítulo, a cura de um leproso aconteceu, mais outros eventos, a cura de muitas pessoas, o oficial romano, aí agora nós vamos ver onde Jesus acalma a tempestade. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanhavam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta.
Barulho de tempestade. Com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Jesus dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Disse Jesus. Acabou de acordar e falou: por que vocês estão com medo? Aconteceu uma tempestade tremenda. Ele, na maior mansidão do mundo, disse: por que vocês estão com medo? Perguntou ele: como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. E os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Irmãos, vamos ser francos sinceramente. O ser humano tem poder para acalmar o vento e a tempestade? Nenhum. Nem se a gente embolar a maior miraculosidade da tecnologia, a gente vai conseguir. São coisas que vão além do que a gente pode fazer. O ser humano tem muitas capacidades, muitas habilidades e talentos e dons dados por Deus. Mas há coisas que somente o Senhor pode fazer. Há coisas que somente o Senhor tem autoridade e poder para completar. E uma repreensão é você acabar com qualquer manifestação que esteja acontecendo. Isso é você repreender. Quando um pai repreende um filho é porque ele quer que aquele comportamento pare agora. Isso é uma repreensão. E eu imagino na tempestade, Jesus dormindo de boa, tirando seu sono da beleza. Ou não, porque não tinha formosura nenhuma. Amém. Era pra dar risada, mas amém. A Maria Rio. A Maria Rio, obrigado, Maria. E eu imagino que no meio de uma tempestade, um barco virando, a água entrando, se enchendo, os discípulos não sabendo o que fazer, porque eu não sei qual o tamanho daquele barco, se comportava muitas pessoas, ou se não, se o peso dele também estava bambeando, eles estavam perdendo o equilíbrio. Jesus dormindo no meio do barco, não sei aonde, mas dormindo, porque, irmãos, eu não consigo dormir num lugar barulhento, de verdade. Se tiver muito barulho, muito movimento, eu não consigo dormir. Jesus, ele dormia, porque até mesmo em meio à tempestade, Jesus ele tinha a paz. E nisso ele levantou, acordou e repreendeu os discípulos. Primeiro disse: como é pequena a sua fé. Mar, vento, calem-se. Deu uma ordem de autoridade para o vento e o mar. E aí tudo se acalmou, tudo se tranquilizou. Imagina que o céu abriu e os discípulos ficaram: mas há segundos atrás estava chovendo forte, o barco quase tombava, e agora, pela voz desse homem que está conosco, tudo se acalmou. Quem é este homem que tem poder sobre a enfermidade e tem poder sobre o vento e o mar? Quem é este homem que nós estamos do lado? Nós temos que aproveitar o máximo desse homem. É o que nós devemos fazer como servos, como filhos, como discípulos de Jesus também. Aproveitar o máximo de Jesus enquanto é tempo. Porque haverá um tempo em que o Filho do Homem voltará e para muitos a porta será estreita. Então vamos perseverar nisso. Seguindo um pouco mais adiante. Logo no próximo acontecimento. Mateus 8, versículo 28. Diz o seguinte: agora nós vamos ver que Jesus ele também tem poder e autoridade sobre as trevas. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério, Deus me livre, e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: por que veio nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Até os demônios já sabiam quem Jesus era e a sua autoridade. A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram. Suplicar é a maior desespero que alguém pode ter. Uma súplica verdadeira. Os demônios suplicaram: e se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus disse: vão. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Amém? Aqui a gente vê uma coisa muito interessante no versículo 31, que os demônios eles têm sim um certo poder, não mais do que o do nosso Senhor, glória a Deus, e nós somos seguidores de Cristo, glória a Deus. Os demônios temeram tanto a autoridade e o poder daquele homem que estava diante dele, que disseram: Senhor, nos mande, por favor. Eles pediram para que Jesus ordenasse sobre eles, porque eles próprios temiam ir por conta própria, porque eles reconheciam a autoridade que estava sobre Jesus. E logo depois, quando esses demônios foram e saíram dos homens, eles foram direto aos porcos e se precipitaram no monte, morreram, em sinal de desespero, porque eles sabiam que a presença de Jesus é mais poderosa do que eles. Então eles queriam urgentemente sair daquela situação, sair daquele lugar, porque aonde tem Jesus,
há luz. E onde há luz, não há trevas. Amém? Aleluia. Faz sentido? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Continuando mais um pouco. Vamos ver que também Jesus ele tem poder sobre toda a criação. Ainda em Mateus, mas agora no capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Uma outra passagem muito conhecida, mas hoje eu quero frisar momentos em que Jesus mostrou autoridade e poder específico sobre uma coisa diferente. Primeiro nós vemos que Jesus teve poder sobre ele tem poder sobre a enfermidade, que Jesus ele tem poder e autoridade sobre o vento e o mar, que Jesus ele tem poder e autoridade sobre as trevas, e também Jesus tem poder e autoridade sobre a criação. A palavra nos diz o seguinte: de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse a figueira: nunca mais dê fruto. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Então, mais uma vez, nós vemos o poder e a autoridade, primeiramente, de Jesus, claro, por secar uma figueira que estava verde como essa goiabeira que nós estamos vendo aqui agora, que tem no quintal do irmão. Quando há uma certa época do ano, ela se enche de frutos, mas hoje, se eu quiser comer uma goiaba, eu não vou achar goiaba nenhuma, estou vendo aqui, só tem folha. E Jesus foi a mesma situação com a figueira, ele foi procurar figos, não achou os figos, e disse: nunca mais dê fruto. Ele disse, ordenou em direção para aquela árvore, e imediatamente no mesmo instante a árvore se secou. Tem como imaginar uma árvore se secando imediato assim? A gente sabe que essa árvore demorou anos para crescer, anos para dar fruto, teve um certo cuidado, um certo cultivo. Mas o poder de Jesus e a autoridade é tanta, até mesmo sobre a criação, que se ele ordenasse, aí o monte se precipita. Tá difícil, gente, fica esperando, tá? Isso. Aleluia. Amém. E eu creio que se Jesus naquele momento ele mandasse os montes se precipitarem sobre o mar, aquilo lá aconteceria. Mas era necessário ele provar mais alguma coisa que o seu poder era capaz de fazer, após ele mostrar aos olhos dos discípulos que uma figueira secou pela sua ordenança? Não era necessário. Mas Jesus nos diz uma coisa muito interessante: se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz. O próprio Jesus dizendo: se vocês tiverem fé também e não duvidarem, vocês poderão secar uma figueira. Mas, gente, há um propósito de secar uma figueira. Tá claro que se eu goiabeira secar, não vai ter. Quero que ela dê fruto, quero comer a goiaba dela. Então, isso é um exemplo, e ele nos mostrou, ele provou o poder da fé. Isso era uma prova do poder da fé, para que eles não duvidassem, jamais. Não duvidassem, pedissem oração, que aquilo que estivesse dentro do plano e propósito do Senhor acontecesse por meio da fé. Amém? E ele diz ainda: não só o mesmo que eu fiz com essa figueira, e muito mais poderão fazer se tiverem fé e não duvidarem. Irmãos, a fé é muito poderosa. Jesus é muito poderoso. Quem crê? Amém. Glória a Deus. E ainda em Mateus, agora para o capítulo 28. Chegamos então no último capítulo. Nós já vemos então até aqui que Jesus ele tem poder sobre a enfermidade, que Jesus ele tem poder sobre o vento e o mar, que Jesus tem poder e autoridade sobre as trevas, Jesus ele tem poder e autoridade sobre a criação. Veremos por agora que Jesus ele tem poder e autoridade sobre a morte. Eita Jesus. Versículo 28, no capítulo 28, no versículo 5. Essa passagem, a ressurreição de Jesus. Em um momento, Maria Madalena vai até o túmulo de Jesus para encontrá-la. E então, chega-se um anjo com ela e fala o seguinte: então o anjo falou com as mulheres, Maria Madalena e outra mulher: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. E agora vão depressa e contem aos discípulos, mais uma vez, que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse.
Então o anjo do Senhor deu uma ordenança para eles que eles se lembrassem daquilo que Jesus viveu e ensinou aos discípulos e todos que seguiam. Gente, eu estou aqui, eu quero ensinar vocês a se relacionarem com o Pai, eu quero ensinar vocês a alimentarem a sua fé, mas fiquem atentos, porque um dia eu morrerei, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, porque nem a morte e nem a vida pode nos separar, porque eu sou filho de Deus, um com o Pai que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Nem as trevas param Jesus, nem a criação, nem o vento e o mar, nem a enfermidade, nem mesmo a morte foi capaz de parar Jesus. E por Glória a fim, Deus. já estou encerrando, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse. Eita, Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, no versículo 11. Nós já vimos então, recapitulando mais uma vez, Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Até aqui, enfermidade, vento e o mar, trevas, criação, a morte e também poder e autoridade sobre a vida. Diz o seguinte, por meio da visão de João: vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue e o seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos, quem que é a Palavra de Deus, irmãos? Jesus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensada furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a visão que o profeta teve sobre a volta de Jesus Cristo. Aquele que disse que ao terceiro dia ressuscitaria, nos deixou uma promessa para a igreja. 2000 anos depois, nós continuamos fiéis a essa promessa, esperando, nos preparando e aguardando fervorosamente, ansiosamente, mas também, como que é? A gente aguarda ansiosamente, mas também a gente esperará, a gente aguardará também. Ansioso e... Meu Deus, me fugiu a palavra, mas nós esperamos, nós sabemos que... Nós não sabemos, na verdade, quando acontecerá. Com grande expectativa. Nós aguardamos esse dia, pode ser que seja daqui a 10 minutos, pode ser que seja daqui a um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 1 segundo, 1 minuto. Nós não sabemos, somente Deus saberá o dia da volta do Filho do Homem. E quando ele voltar, será dessa magnitude de glória e majestade que nós vimos, um cavalo branco, olhos de fogo, com a sua boca com espada. Porque ele se chama Fiel e Verdadeiro, se chama a Palavra de Deus, em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, é por isso que nós esperamos, é por isso que a nossa igreja aguarda ansiosamente. O que é você aguardar ansiosamente? É você saber que um dia acontecerá. E não aconteceu ainda, mas nós sabemos que vai acontecer. Nós estamos aguardando esse dia, nos preparando para ele nos levar como a sua noiva apaixonada. Essa é a missão e o motivo da igreja ser a igreja ainda, continuar de pé, continuar tendo a fé, continuar sendo alimentados pela palavra. É por isso que nós continuamos a congregar nos domingos, nas terças. É por isso que nós continuamos estudando a Bíblia em todos esses cultos, principalmente no culto de quinta, que é um culto voltado somente para o estudo da palavra. É por isso que nós estamos aqui hoje, numa sexta-feira, nos reunidos, para ouvir mais um pouco da palavra de Deus. É por isso que os jovens da nossa geração estão no sábado, todos os dias, clamando ao nome de Cristo. É por isso que todo domingo a família está reunida, para nós sermos alimentados um pouco mais sobre uma promessa: Jesus voltará. Aleluia! Todos aqueles que creem nessa palavra, glória a Deus Deus! a salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos continuar nessa promessa. Ela se cumprirá. Jesus nunca falhou com nenhuma promessa. Não vai ser com essa que ele irá falhar. Amém? Glória a Deus! Vamos adorar então, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Ou fique sentado também, fique à vontade. Adore da maneira mais livre que você sentir, porque você tem liberdade na presença do Espírito. E também dê liberdade para que Ele faça na sua vida o que deve ser feito, amém?